E aí a gente vai ver uma outra máxima com relação a barras de sinal, que é o seguinte: contexto e barra de sinal normalmente têm relações inversamente proporcionais. Ou seja, quanto melhor o contexto, menos forte ou pior, menos boa, se é que eu posso utilizar desta forma, necessita ser a tal barra de sinal. Porém, quanto pior o contexto, melhor, ou, para ser bem específico, espetacular é a palavra que define, deve ser a tal da barra de sinal. Às vezes, uma excelente barra de sinal compensa um contexto não tão bom. Mas, se o contexto for uma bosta, precisa ser uma barra de sinal. Mas, cara, precisa ser a barra de sinal. Não dá para ser uma barra de sinal boa. Tem que ser uma barra de sinal de arregaçar, porque o contexto prevalece. E raramente a gente vai ter excelente barra de sinal em contextos extremamente bons. Então, quando isso acontecer, e aí vou colocar um asterisco vermelhinho aqui, porque quem já participa há mais tempo com a gente nas salas e tal, e já opera isso comigo há mais tempo, vai perceber que a gente vira e mexe, estrutura trade contra a barra de sinal, quando a barra de sinal é muito boa num contexto muito bom. Você olha e fala assim, puta, olha que top esse contexto, aqui é alto numa lateralidade, cacete, se tivesse uma barra de sinal que tivesse todas essas características aqui, ó, de barra de sinal de baixa, ou seja, abrindo com gap, imagina uma situação em que você tem uma lateralidade ampla, lá no topo, depois de um topo duplo, você observa e fala assim, puta, tudo que eu queria aqui era uma barra de sinal. Mas que tipo de barra de sinal? Aquela barra de sinal que abrisse com um gapzinho de alta, deixasse uma puta de uma sombra lá em cima, viesse e fechasse abaixo do ponto médio, na mínima, sem sombra, engolfasse essa barra e mais umas 3, 4 que tinha antes, fosse uma barra que não tivesse nenhum tipo de inside bar ou qualquer tipo de doji como continuidade, uma barra de tendência seguida de outra barra de tendência, seguida de uma outra barra de tendência, que fosse assim um negócio espetacular, me deixando livre para andar com espaço, etc e tal. Você ia vender uma barra dessa? Então, muitas vezes, eu desconfio quando algo desse tipo acontece. Quando eu estou num contexto em que seria a melhor coisa que poderia me acontecer fosse uma super, hiper, mega barra de sinal perfeita de livro. E aí o contexto é excelente, a barra de sinal é tão excelente quanto o contexto. Eu desconfio. E aí hesito. Nessa situação, às vezes, opero inclusive contra. E normalmente dá certo, porque o mercado ele tem dessas. Então, moçada, é importante que o contexto esteja sempre em primeiro lugar. E que vocês mantenham na cabeça de vocês que, normalmente, quanto pior o contexto, melhor é a barra. Ou melhor precisa ser a barra. Você, em contexto ruim, não entra em barra que não tenham aquelas características excepcionais. Porém, se o contexto for excelente e a barra for excelente, você também desconfia, porque quando a esmola é demais, o santo desconfia. Otávio, não faz muito sentido isso que você está falando. Você está dizendo o seguinte: se são inversamente proporcionais, quando o contexto for ruim, eu tenho que ter uma super barra de sinal. É verdade. Agora, se o contexto for excelente, eu posso dar uma barra de sinal mais ou menos. Mas você está dizendo que eu também devo desconfiar quando a barra de sinal for excelente num contexto excelente. Sim, é verdade. Por isso, day trading não é um negócio muito simples. Não estou dizendo para não fazer o trade, estou dizendo para desconfiar e procurar por outros elementos, levando sempre em consideração que o contexto é sempre mais relevante do que o próprio sinal. E note que, dependendo do ciclo e do contexto, uma barra de sinal ruim, às vezes, pode ser uma boa barra de entrada para se estruturar um trade a favor do movimento que se desenvolvia antes. Então, o Brooks termina essa história dizendo assim: geralmente busque por bons contextos e aceite uma barra de sinal mediana. Se o contexto for bom, a frase do livro é You have to take the trade. Ou seja, você entra no trade. E aí? Depois que eu entrei, o que eu quero? O que eu espero? O que eu preciso? Eu preciso que, após uma barra de sinal, do tipo barra de reversão, que me leve a entrar no trade, eu preciso o quê? Do elixir
do price action. Qual é o elixir do price action? Continuidade. Eu preciso saber se houve continuidade. Se houve, de fato, rompimento ou se houve falha de rompimento. E aí existem vários fatores que vão me mostrar se um rompimento foi bem sucedido ou não, ou tem chance de ser bem sucedido ou não. E aqui a gente vai falar sobre como identificar um bom rompimento, independentemente se a gente está falando só de uma continuidade em função de uma barra de sinal, mas se a gente está falando de qualquer estrutura que deva ser rompida. Como é que eu identifico se um rompimento é bem sucedido? Eu identifico se um rompimento foi bem sucedido e tem chance de me levar à continuidade se a barra de rompimento foi uma barra muito forte, que coloca ao menos metade do seu corpo para além do ponto de rompimento. Idealmente, 3/4 do corpo da barra para além do ponto de rompimento. Se ela produz fechamentos consecutivos a favor do movimento de rompimento, se ela produz gap, se ela produz máximas e mínimas, formando uma sequência de price action favorável à tendência que desenvolve com urgência, ausência ou pouca sombra a favor do rompimento. Então, toda vez que vocês observarem uma barra de rompimento, seja rompendo uma linha de tendência, seja rompendo a máxima de uma barra anterior, seja rompendo a máxima de um swing anterior, seja rompendo uma lateralidade, seja rompendo qualquer coisa que vocês estejam observando que tenha caráter de rompimento, vocês têm que observar o seguinte: eu fui com pelo menos metade do corpo da barra para além do ponto de rompimento? Idealmente, eu fui com 3/4 do corpo daquela barra para além do ponto de rompimento? Eu tive continuidade? Ou eu tive uma barra de rompimento que foi com 3/4 do corpo para além do ponto de rompimento e a continuidade foi uma inside bar em forma de doji? Eu tive gap, eu produzi gap, ou seja, eu produzi deslocamento sucessivo de preço de um nível para outro. Eu produzi máximas e mínimas, formando uma sequência de price action favorável à tendência, ou seja, se de alta, máximas e mínimas mais altas, se um rompimento de baixa, máximas e mínimas mais baixas. Eu tive pouca ou nenhuma sombra a favor do rompimento, ou seja, se um rompimento de alta, as barras estão fechando na máxima sem sombra, ou eu estou fechando abaixo do ponto médio da barra com muita sombra a favor do lado que eu estou pretendendo entrar. Caso eu tenha essas características que eu coloquei nesse slide aqui, as chances de um rompimento ser bem sucedido e ter continuidade são altas. Se por acaso o que a gente observar após um rompimento for algo ao contrário do que está nesse slide, há chances desse rompimento falhar em 3 a 5 barras. Porque lembrem, as tentativas de rompimento normalmente falham. E aí a gente junta todos esses conceitos de barra de reversão associado, por exemplo, a rompimentos. E aí a gente entende, por exemplo, o que aconteceu hoje no dólar. Olha só, isso aqui era a mínima do semanal. A mínima do semanal é um suporte majoritário relevante para o preço? Sim. Qual era a mínima do swing anterior? Era isso aqui. A barra de rompimento foi uma excepcional barra de rompimento? Foi uma puta barra de rompimento. Por quê? Porque foi uma barra de tendência. Deixou 3/4 do corpo, ou pelo menos metade do corpo para além do ponto de rompimento, considerando que esta barra visava romper esta mínima deste swing anterior e a mínima que se estabelecia até então, o suporte majoritário relevante até aquele momento? Sim. Porém, toda barra de tendência, ela é o que mesmo? Impulso, gap, rompimento, vácuo e clímax, não é isso? Um rompimento deste, acontecendo tarde, baixo, direto para um suporte majoritário, foi provavelmente vácuo e como houve esta continuidade? Clímax. Produz uma H2 formando um fundo duplo no suporte, barra de reversão, fechando na máxima, revertendo 2 fechamentos anteriores. E aí eu tenho uma outra barra de rompimento, que foi a 11, que rompeu essa galera aqui, fechando na máxima, próximo dela, com um pouquinho de sombra, mas provavelmente a sombra foi ocasionada só pela existência dessa média, porque alguns robôs vendem esse tipo de estrutura. Mas, novamente, eu coloco muito do corpo da 11
para além do ponto de rompimento. Continuidade, força, urgência, gap, deslocamento, partindo de suporte, de fundo duplo, provavelmente impulso, num time frame maior, a 10 foi totalmente ignorada. Olha no 15 minutos. Olha esse movimento no 15 minutos. Então, quando vocês observarem rompimentos, é muito importante que vocês observem essas características que a gente viu aqui. Não só rompimentos, quando a gente estiver falando de barra de sinal que produz algum tipo de reversão rompendo, vindo abaixo de fechamentos anteriores, mas qualquer tipo de rompimento. Rompimento de lateralidade, rompimento de triângulo, rompimento de linha de canal, rompimento de linha de tendência, qualquer rompimento. É importantíssimo que a barra de rompimento coloque ao menos metade do seu corpo para além do ponto de rompimento. Idealmente, 3/4 do corpo da barra para além do ponto de rompimento. Que apresente fechamentos consecutivos a favor do movimento e que a continuidade seja barra de tendência. É ruim e você fique esperto se por acaso você tiver uma inside bar em forma de doji. Porque se você tiver um rompimento e a continuidade for uma inside bar em forma de doji e você perder a mínima dessa inside bar, provavelmente você terá uma falha de rompimento. Mas se você tiver uma barra de rompimento muito forte, que desloque o preço com gap e urgência, que coloque 3/4 do seu corpo para além do ponto de rompimento, mantendo uma continuidade em forma de tendência, naquele sentido, desenvolvendo o preço com pressão e urgência, com ausência ou quase nenhuma sombra a favor do rompimento, você tem boas chances daquele rompimento ser um rompimento bem sucedido e levar a um movimento projetado. Algumas barras de sinal que nós iniciantes devemos aproveitar, porém desde que em um bom contexto. Para comprar, devemos preferir entrar com ordem stop acima de máxima de barra de alta, com um corpo grande, fechando próximo da máxima, revertendo vários fechamentos de barras de baixa anterior que não me leve para dentro de TTRs. E para vender, entrar com ordem stop abaixo de mínima de barra de baixa, com um corpo grande, fechando próximo da mínima, com pouquíssima sombra, revertendo vários fechamentos anteriores e que preferencialmente não me leve para dentro de TTRs.